Olá, tudo bem? Boa noite, nação rubro-negra. Aqui quem vos fala é o Kleber Pereira. Antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse no canal para que ele chegasse ao número maior de telespectadores. Deixe o seu like, deixe também os seus comentários e acione o sininho de notificações, porque assim que eu emitir o vídeo no YouTube, as imagens irão ser transmitidas para vocês de imediato, tá ok? Então, hoje a gente vai falar primeiramente a respeito do programa Bem Amigos, apresentado na noite de ontem pelo Grupo Globo. E o assunto em foco foi a questão do ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus. E antes de qualquer coisa, eu gostaria que vocês, como telespectadores, fizessem uma análise observando as questões ditas no programa e também com relação ao jornalista Ricardo Maurício Prado. Por quê? Essa entrevista do jornalista, que foi dada antes mesmo da apresentação do programa, gerou muita polêmica. Muitas pessoas falaram que o posicionamento do ex-técnico do Flamengo, Jorge Jesus, foi antiético. Porém, depois dessa entrevista, as opiniões ficaram divididas. E eu destaquei também algumas falas dessa entrevista, como por exemplo, quando Jorge Jesus foi perguntado por que saiu do Flamengo, ele se justificou dizendo que foi devido à pandemia. Então, eu fiz uma análise sobre essa resposta. O que acontece? No período da pandemia, evidentemente, as pessoas ficaram confinadas, perderam os laços afetivos, muitas ficaram em depressão e até hoje permanecem. Sim, pode ter sido essa questão. Porém, eu analisava a relação do Jorge Jesus com os profissionais, principalmente os jogadores, e eu percebia que não havia mais aquela aproximação. Ou seja, eu via que ocorrera um desgaste naquele momento. Isso também pode ter sido preponderante para a saída do técnico. Mas enfim, isso aí é uma posição subjetiva minha, é uma opinião. Eu não quero induzir ninguém a nada, tá ok? Agora, quanto à final do Mundial contra o Liverpool, ele citou, ou seja, Jorge Jesus, que 3 jogadores foram mal, que no caso foi o Gerson, o Gabigol e o Everton Ribeiro, perdão. E ele citou que os jogadores sentiram o peso da final. Enfim, realmente eles foram mal. Mas, assim, na minha opinião, o Jorge Jesus também errou, porque ele jogou um jogo antes com o Santos com os titulares. Eu, inclusive, falava na época que deveria poupar aqueles jogadores. E eu percebi que no decorrer do jogo, alguns jogadores se cansaram, assim como grande parte da equipe. E infelizmente a gente não tinha banco naquele momento. O Lincoln entrou e não conseguiu fazer o gol que nos daria o empate e que fatalmente o Flamengo levaria dificuldades e faria com que a equipe do Liverpool também se cansasse e nessa situação alcançaria um resultado positivo. Eu achava que o Flamengo conseguiria levar aquele jogo se não fossem essas questões. Agora, o Mister ressaltou que o treino de fato era fechado e que tinha todas as chaves dos ambientes, porque ele não gostava que ninguém copiasse os seus treinos. Eu lembrei até da situação do Felipe Luiz, que falou que ele estava anotando tudo porque ele pretende ser jogador e isso vai enriquecer muito a futura carreira dele como treinador, que eu acredito que ele será. Então, o Jorge Jesus, ele, na minha opinião, estava certo em trancar esses treinos, ou seja, fechá-los. Porque até profissionalmente a gente faz alguma coisa, alguém rouba a nossa ideia, e isso é muito chato. Então, quanto a isso aí, para mim tá tranquilo. Outra questão aqui que eu vou chamar a atenção para vocês é a questão do Conselho Deliberativo. Eu até falei no vídeo anterior como é que ficou essa votação
e foi uma questão extremamente com falta de democracia, porque é um número muito reduzido de torcedores off-Rio que vão poder ter poder de voto nas eleições do Flamengo, e a gente é representado por um pouco mais de 46 milhões, ou seja, 47 milhões. Eu costumo dizer esse número nas minhas lives e nos meus vídeos, porque quando sair uma atualização, esse número de torcedores do Flamengo inevitavelmente vai aumentar, porque a população aumentou, segundo as estatísticas do IBGE, e a gente vai ter uma nova surpresa aí com relação ao aumento da torcida. E o ex-presidente Bandeira de Mello, ele ficou muito chateado, ele emitiu uma nota a vários canais de internet, televisão, repudiando essa atitude da diretoria, que foi assim avassaladora, muito ruim. E inclusive as torcidas organizadas emitiram notas através dos meios sociais. O que me chamou a atenção também foi uma matéria que eu li do ex-técnico do Flamengo, Fluminense, São Paulo, Muricy Ramalho, dizendo a respeito da trairagem no futebol. Bom, gente, a gente sabe que a cultura do nosso futebol é assim, principalmente relacionada a técnico. O ex-técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari, já falou que os técnicos têm que ter união, inclusive o Tite vem falando isso, e a gente não vê essa questão. Muitos técnicos no passado, até então também, meteram e metem um malho no Jorge Jesus, mas ele fez um bom trabalho. Isso despertou inveja. Todos nós que conhecemos um pouco de futebol, sabemos que Jorge Jesus, ele mexeu nas estruturas do futebol brasileiro, principalmente depois que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. E eu lembrei também de outra situação, em que quando o Muricy Ramalho treinava o Fluminense, ele reclamou de ratos. Isso mesmo, ele reclamou de ratos nas Laranjeiras. Quer dizer, as Laranjeiras estão copiando o estado de Nova York, nos Estados Unidos. Porque lá, se vocês não sabem, os ratos, eles andam lá na cidade como se fossem gatos aqui na cidade. E aí você vê a contradição das coisas. A questão ainda do posicionamento da entrevista do Jorge Jesus com relação à fala do Ricardo Maurício Prado na sua nota, ou seja, sua entrevista, ela rendeu repercussão, inclusive um programa no YouTube. O apresentador pediu para que o outro se redimisse, se justificasse, e esse não gostou, e foi um quebra-pau. Quer dizer, está dividindo opiniões, e os youtubers, eles estão em cima desse jornalista para que ele emita notas no qual se justifique, ele não quer, e está ocorrendo esse problema aí. Mas enfim, isso aí não faz parte aqui da nossa pauta, só estou emitindo essa nota. Vamos lá, Flamengo e Autos. O Autos tem feito algumas piadas, memes com relação ao Flamengo, e dizendo que o clima está tenso na Gávea. Ou seja, isso está mexendo com o brilho dos jogadores. Eles inclusive citaram a vitória sobre o Flamengo do Piauí por 7-1. E assim ocorre o clima do jogo que ocorrerá amanhã, quarta-feira, no estádio Raulino de Oliveira, às 19h30, com transmissão pela Amazon Prime Video. Então, gente, essa é a notícia que eu venho trazer hoje. Eu tô sendo breve porque eu tô cansado, um dia exaustivo de trabalho, mas eu não deixo de trazer as informações, as notícias para a grande massa rubro-negra. Aquele abraço e fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.